Você já sentiu que está se apagando aos poucos só para ser aceito? Já percebeu que quanto mais você tenta ser uma boa pessoa, mais as pessoas abusam da sua bondade? Talvez o problema não esteja em quem você é, mas no que você aprendeu que precisava ser para agradar. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nas lições brutais e libertadoras de Maquiavel. Prepare-se para questionar tudo o que te ensinaram sobre ser uma boa pessoa. Aqui, não vamos falar sobre maldade. Vamos falar sobre lucidez. Sobre a diferença entre empatia e submissão, entre bondade e autoabandono. Você vai entender por que o mundo não respeita quem só sabe agradar e como a liberdade começa exatamente quando você escolhe desagradar. Se você está cansado de se calar, de ser usado, de carregar culpas que não são suas, esse vídeo é a virada que você precisa. Ser bom sem clareza, sem limites e sem estratégia se tornou uma armadilha moderna. A bondade, quando usada como mecanismo de aceitação, vira submissão e, pior, previsibilidade. Quem busca agradar a todos se torna manipulável, pois não impõe barreiras nem desperta respeito. Maquiavel já dizia que aquele que é inteiramente bom será destruído entre tantos que não são bons. Isso não é um convite à maldade, mas um alerta. Sem estratégia, a bondade é um disfarce da fraqueza. O comportamento dócil, quando automático, comunica ao mundo: posso ser usado. A intenção pode até ser nobre, mas no mundo de interesses, intenções não bastam. O resultado são relações unilaterais, onde o gentil sempre cede e o mundo sempre exige mais. A bondade se torna performance e não postura. Ao invés do respeito, recebe pena ou desprezo. Ao invés de ser visto como forte, é lido como fraco. Filosoficamente, essa armadilha pode ser vista à luz do existencialismo de Sartre. Somos responsáveis por nossas escolhas, inclusive as que nos anulam. O ser bom por medo de conflito é, na verdade, uma forma de se esconder do mundo e de si mesmo. A autenticidade exige coragem, e coragem pressupõe desagradar. A bondade estratégica é diferente da bondade compulsiva. A primeira é fruto da consciência, a segunda, da carência. Ser bom com quem não respeita limites é como oferecer flores a quem pisa nelas. É preciso saber onde parar, e isso só se aprende com dor, perda e autoconhecimento. A bondade que não sabe dizer não acaba dizendo sim ao próprio esvaziamento. Maquiavel propõe outra via, não a negação da virtude, mas sua reinterpretação. Ser bom, sim, mas com inteligência, presença e poder de escolha. A bondade precisa deixar de ser um escudo de autoproteção emocional e passar a ser uma virtude estratégica. Quando usada com consciência, ela constrói pontes. Quando usada por medo, constrói prisões. E o que Maquiavel nos mostra é justamente isso, que o mundo não recompensa intenções puras, mas ações consistentes. E às vezes, o mais bondoso dos gestos é estabelecer um limite firme. Maquiavel rompe com a ideia tradicional de que o bem, por si só, conduz à ordem e ao respeito. Ele desmascara uma moral ingênua, ensinando que o mundo não responde à pureza de intenções, mas à força das ações. Em um ambiente onde os jogos de poder são constantes, a bondade desarmada é devorada pela astúcia dos que jogam melhor. A virtude, para ele, não é submissão, é eficácia, e o príncipe virtuoso é aquele que entende quando ser justo e quando ser temido. A proposta maquiavélica não é a de um mundo cruel, mas de um mundo lúcido. Um mundo onde esperar reciprocidade automática é ilusão e onde manter o próprio território exige coragem para agir estrategicamente. A ruptura com a moral tradicional é libertadora. Ela nos tira do papel de vítimas do nosso bom coração. O bem, segundo Maquiavel, deve servir a um fim. Quando é fim em si mesmo, torna-se vulnerabilidade exposta.
Nietzsche ressoaria essa ideia ao dizer que a moral é uma estratégia dos fracos para conter os fortes. Maquiavel, sem floreios, diz o que muitos sentem, mas não tem coragem de verbalizar, que ser bom é inútil se você não impõe respeito, que o olhar alheio não pode ser bússola, que reputação se constrói com decisões, não com doçura. O respeito, nesse sentido, nasce mais da postura do que da intenção. Ao quebrar essa visão romantizada da bondade, Maquiavel nos convida à liberdade. A liberdade de deixar de viver para agradar, de deixar de medir o próprio valor pela aceitação do outro. A moral ingênua, socialmente ensinada, é uma forma de controle. Quanto mais previsível você for, mais fácil será manipulado. A moral estratégica, por outro lado, é consciente, clara, orientada por propósito e, justamente por isso, mais íntegra. Nem se trata de abandonar a ética, mas de elevar a inteligência emocional ao nível da ação política da vida. A ruptura proposta por Maquiavel não é uma negação do bem, mas a construção de um bem que sabe se proteger. E isso começa quando você para de se perguntar se os outros vão gostar de você e começa a se perguntar: estou sendo fiel à minha verdade ou estou apenas tentando agradar para sobreviver? Desde cedo, onde se aprende que agradar é mais importante do que ser verdadeiro. Chorar é feio, gritar é errado, questionar é rebeldia. A infância molda um roteiro invisível. Se você quer ser amado, esconda sua dor, sorria sempre e diga sim mesmo quando quiser dizer não. Esse roteiro nos afasta de quem somos para nos aproximar do que esperam de nós. E assim começa o teatro da aceitação. Esse teatro é socialmente premiado. Quanto mais boazinha a pessoa, mais ela é elogiada. Quanto mais previsível, mais ela é tolerada. Mas, por trás dessa performance, há um preço alto: a perda da identidade. Tornamo-nos personagens de nós mesmos, agindo para manter a harmonia, mesmo que isso custe o próprio equilíbrio. A bondade, nesse contexto, deixa de ser virtude e vira disfarce. E cada vez que engolimos um grito, matamos uma parte da nossa alma. Maquiavel, com sua brutal lucidez, rasga esse véu. Ele não propõe um mundo sem máscaras, ele apenas nos ensina a reconhecer quando estamos usando uma. E mais, nos convida a decidir se continuamos com ela ou a rasgamos de vez. A verdadeira autenticidade começa quando você abandona o script social e começa a improvisar com a sua verdade. Não para agradar plateias, mas para respirar de forma inteira. Psicologicamente, viver nesse teatro é viver em tensão. A mente se divide entre o que sente e o que pode demonstrar. Surge a ansiedade, a angústia, a sensação constante de inadequação. Jung dizia que o maior fardo de uma criança é crescer em um lar onde não pode ser ela mesma. Esse fardo, quando carregado até a vida adulta, transforma-se em doenças emocionais, relações frágeis e uma busca desesperada por validação. Portanto, o teatro da aceitação não é apenas um comportamento, é uma prisão emocional. E o primeiro ato da libertação começa quando você para de atuar. Quando você escolhe o desconforto da autenticidade em vez da segurança da aprovação. Maquiavel nos alerta: num mundo onde todos fingem, quem tem presença autêntica se torna imediatamente poderoso, porque é imprevisível, incômodo e por isso mesmo verdadeiro. Vivemos cercados de discursos sobre ser uma boa pessoa, mas o mundo não responde à pureza das intenções. Responde à clareza da presença. Pessoas gentis, mas sem firmeza, são vistas como úteis. Pessoas autênticas que impõem limites são vistas como perigosas e, por isso, respeitadas. A pureza, quando descolada da ação concreta, se torna ingênua. A presença, por outro lado, é aquilo que faz o outro pensar duas vezes antes de ultrapassar um limite. Maquiavel jamais sugeriu o abandono da bondade, mas sim sua combinação com a autoridade. Ele entendia que um líder,
ou qualquer pessoa que deseja manter sua integridade precisa ser temido e amado, mas se tiver que escolher, melhor ser temido. Não por crueldade, mas por proteção. A presença verdadeira não precisa de gritos nem agressividade. Ela emana da coerência entre o que se diz e o que se faz. Da capacidade de agir com firmeza, mesmo sendo gentil. No campo emocional, isso significa que gentileza sem consequência vira convite para abuso. Quantas vezes você foi gentil e foi usado? Quantas vezes perdoou e foi ferido novamente? A bondade sem limites transforma o coração em tapete, e o mundo, infelizmente, não tem escrúpulos em pisar. Ter presença é saber dizer basta sem precisar explicar. É saber que amar também inclui afastar quem não nos respeita. Nietzsche dizia: "O que me preocupa não é que me tenhas mentido, mas que doravante não poderei crer em ti." A presença é, antes de tudo, um compromisso com a verdade, com a própria verdade. Pessoas com presença não toleram o desrespeito em nome da paz. Elas sabem que a paz verdadeira só existe onde há respeito mútuo. E isso começa com o respeito por si mesmo, o primeiro limite que precisa ser imposto. Portanto, pare de se esforçar tanto para parecer puro. Esforce-se para estar inteiro. Seja alguém que, ao entrar em um ambiente, muda o campo, não por imposição, mas por coerência. A presença fala antes da voz, impõe sem ameaçar, limita sem violência. É nela que mora a verdadeira força, silenciosa, firme, inegociável. E como ensina Maquiavel, é melhor ser respeitado do que apenas ser compreendido. Muitas atitudes que chamamos de empatia são, na verdade, medo disfarçado, medo de desagradar, medo de ser rejeitado, medo de ser visto como difícil. A submissão emocional não nasce de um coração generoso, nasce de uma alma ferida, que aprendeu que agradar é mais seguro do que confrontar. É uma estratégia de sobrevivência silenciosa, herdada da infância, reforçada por traumas, normalizada pela cultura. E quanto mais ela se repete, mais o indivíduo se afasta de si mesmo. Maquiavel entendia que todo poder nasce da percepção. Quando você se mostra disposto a ceder sempre, o outro entende que não precisa se esforçar. Quando você se apaga para manter uma relação, o outro te vê como descartável. A submissão, ainda que camuflada de gentileza, comunica fraqueza. E no mundo competitivo, essa fraqueza vira moeda de troca, onde você sempre sai perdendo. A submissão emocional não é amor, é medo moldado em comportamento. A psicologia chama isso de fawn response, uma resposta de apaziguamento diante de ameaças emocionais, comum em quem cresceu sob pressão ou críticas constantes. É um tipo de autoproteção que diz: se eu for bom o suficiente, não vão me ferir. Mas isso não previne abusos, apenas atrai agressores mais sutis. E como resultado, a pessoa se adapta tanto ao outro que se esquece de quem é. Vira um reflexo das expectativas alheias. Maquiavel propõe outra postura: não ser dominado pelo medo, mas usá-lo como radar. O medo existe, mas ele não pode decidir. Ser emocionalmente estratégico é entender onde e quando ceder, e principalmente quando não. Isso não significa ser frio, mas firme. Não é fechar o coração, é blindar os próprios limites. A verdadeira maturidade emocional nasce quando você entende que empatia não significa autoanulação. Portanto, é hora de reavaliar. Será que sua gentileza é amor ou é medo? Será que sua empatia é escolha ou condicionamento? A submissão emocional, quando não confrontada, se torna um ciclo invisível de autossabotagem, e romper com esse ciclo começa com uma escolha difícil: decepcionar os outros ou trair a si mesmo. Maquiavel responderia: a virtude está em escolher a si mesmo, sempre que for necessário.
Maquiavel nos oferece uma metáfora que resume a essência de sua filosofia. Para sobreviver e prosperar no mundo real, é preciso ser raposa e leão. A raposa representa a astúcia, a capacidade de perceber armadilhas, de jogar com inteligência, de não se deixar enganar. O leão, por sua vez, simboliza a força, a presença que impõe respeito, a firmeza diante do confronto, a disposição para proteger o que é seu. Separados, esses arquétipos são frágeis. Juntos, formam uma virtude estratégica poderosa. A raposa sem o leão é covarde, calcula demais e age de menos. O leão sem a raposa é bruto, age sem pensar e cai nas armadilhas do mundo. Maquiavel compreendia que o ser humano completo deve ser flexível, sensível às nuances, mas firme em seus princípios. Ele não prega a manipulação cínica, mas sim a consciência plena das dinâmicas de poder. Saber quando falar e quando calar, quando desaparecer e quando rugir. Essa combinação é rara e por isso valiosa. A sociedade, muitas vezes, nos força a escolher um só papel. Ou somos dóceis e nos anulamos, ou somos duros e nos isolamos. A verdadeira sabedoria está em adaptar-se ao contexto sem perder a essência. Em saber usar a suavidade para abrir portas e a firmeza para mantê-las fechadas quando necessário. Ser gentil, mas inegociável. Ser sensível, mas inquebrável. A virtude está no equilíbrio dinâmico entre vulnerabilidade e poder. Do ponto de vista psicológico, isso é maturidade. É quando você não precisa provar nada a ninguém, mas também não aceita menos do que merece. É quando você fala com calma, mas suas palavras carregam peso. É quando o seu silêncio diz mais que 1000 argumentos. A raposa observa, o leão age, e ambos, juntos, fazem com que o mundo pense 2 vezes antes de testar seus limites. Portanto, pare de escolher entre ser forte ou ser esperto. Seja os dois. Pare de pensar que gentileza e autoridade se anulam, elas se completam. O conselho de Maquiavel não é para os fracos, mas para os lúcidos, aqueles que sabem que num mundo onde o poder é distribuído de forma desigual, é preciso ter coragem para proteger a própria essência, com inteligência de raposa e força de leão. Uma das batalhas mais silenciosas e mais destrutivas da vida adulta é entre a autoridade interna e a necessidade de aprovação. Enquanto você viver para agradar os outros, estará sempre distante de si mesmo. A necessidade de ser aceito é um vício emocional que molda comportamentos, pensamentos e até sonhos. Maquiavel já nos alertava: quem vive para ser amado se torna escravo da imagem que projeta. A liberdade começa quando você prefere ser fiel a si mesmo do que bem visto pelos outros. A autoridade interna nasce quando você deixa de precisar ser compreendido o tempo todo. Quando aprende a suportar o desconforto do mal-entendido, da rejeição e até do julgamento. Não é arrogância, é soberania emocional. A voz interna se torna mais forte do que o aplauso externo. E isso muda tudo. Você deixa de pedir permissão para existir, para se posicionar, para ocupar espaço. Como disse Marco Aurélio, a opinião dos outros é problema deles, não seu. A aprovação, quando colocada como meta, corrompe a autenticidade. Faz você filtrar sua verdade, suavizar sua postura, adaptar sua essência para caber em expectativas alheias. Mas o preço dessa aceitação é alto. Você se perde aos poucos, até não saber mais quem é sem os outros. A autoridade interna é o oposto disso. É o estado de quem se conhece o suficiente para não depender da validação externa, de quem vive guiado por valores e não por carências. Maquiavel compreendia que o poder verdadeiro não é ruidoso, ele é silencioso. Está na postura de quem não implora respeito, mas naturalmente o impõe pela forma como se conduz.
A autoridade interna não precisa levantar a voz. Ela se revela na firmeza do olhar, na clareza da palavra, na consistência das escolhas. E quanto mais forte essa autoridade, menos necessidade há de ser querido. O foco se torna ser íntegro e não popular. Portanto, a pergunta é simples, mas profunda. Você age porque acredita ou porque quer aprovação? Sua postura é fruto da sua verdade ou do seu medo de desagradar? A autoridade interna é construída no silêncio das decisões solitárias, onde só você sabe o que foi preciso para se manter inteiro. E é esse tipo de força que Maquiavel celebra, a força de quem não precisa ser amado para ser livre. A verdade é dura, mas libertadora. Quem vive para ser amado nunca será livre. E quem escolhe a liberdade pode até perder alguns aplausos, mas ganha a si mesmo. Chegou a hora de parar de negociar sua verdade em troca de aprovação. A escolha está diante de você. Continuar no teatro da aceitação ou encarar o desconforto da autenticidade. Se esse vídeo mexeu com você, não deixe isso passar. Curta, comente aqui embaixo o que mais te despertou e compartilhe com alguém que vive preso na armadilha da bondade. Se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, a gente não ensina a agradar, a gente ensina a despertar. E o despertar, como você já viu, começa com uma escolha: ser amado ou ser livre.